Portanto, a gente está chegando aqui, grosso modo, ao seguinte quadro. O volume de dinheiro reservado para emenda de todos os tipos aumenta exponencialmente. Agora as emendas são como uma espécie de boleto, né? Assim, mal comparando, tem data de pagamento, né? Então pague até, preferencialmente, até o dia 20 de dezembro, 20 de janeiro. Então não pode ser contingenciada. Então assim, o pagamento é compulsório, já faz algum tempo, é obrigatório. Agora tem data de pagamento, o volume aumentou enormemente. Assim, é legítimo que isso aconteça dessa forma. O Congresso está avançando sobre um dinheiro que não deveria ser utilizado para essa finalidade. Afinal de contas, a gente tem de 94% a 96% do orçamento todo já comprometido, com previdência, com pagamento de pessoal, com os gastos obrigatórios. Assim, do pouquinho que sobra, o Congresso está avançando sobre isso assim, né? De maneira absolutamente desavergonhada. É do jogo para vocês? O Congresso está avançando o sinal vermelho? O que é que você pensa, Elaine? Bom, eu ia passar a primeira bola aqui para o Mano Ferreira. Eu já falei muito sobre isso. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo sobre essa questão das emendas parlamentares, porque, na verdade, a gente vê aí o Congresso querendo assumir um papel que é do Executivo, que é justamente o de executar obras e ações públicas e políticas públicas, né? Aí você vê, por exemplo, semana passada a gente fez um programa lá no Linha de Frente sobre a questão da população em situação de rua. A verba que vai para esse projeto é pífia, né? Menor que o emenda. Tipo, para moradia, 3.700.000. Você não paga o imóvel no Jardins aqui em São Paulo. Não, né? faz um condomínio popular. Exato. Então, é triste, e eu cheguei já a dizer, até me disseram assim, isso aí você está parecendo pessoal da direita, mas por que não, né? Eu acho essa coisa, isso é pensamento da direita, isso é da esquerda. Eu acho que todo pensamento que é bom a gente tem que se apropriar. O que é de direita aí? Não entendi. É porque eu falei lá no 3 em um dia, né? E aí brincaram que eu estava tendo ideias de direita, porque eu disse que além da reforma tributária, ela não ia ter impacto se ela não viesse acompanhada de uma reforma política e administrativa. Política no sentido de a gente precisa enxugar o número de partidos políticos, porque a gente está com uma gama cada vez maior de partidos e sem ideologia. Então, o que está acontecendo é que, além da gente ter aí a polarização da política, você tem, por exemplo, um centrão que está cada vez mais difícil de negociar com ele, porque você negocia com um determinado partido, mas dentro desse partido você tem A que resolve isso, B que resolve aquilo. Então, às vezes, você pode estar negociando com a pessoa errada ainda, né? Então, é lamentável. E aí, acho que foi o Alan Gani que brincou, falou, isso é pensamento de direita. Eu falei, olha, eu acho que a gente tem que se apropriar do que é bom. E é de fato, eu acho que não adianta a gente falar de reforma tributária, né, se a gente não falar também de uma reforma política e uma reforma administrativa. Quando eu falo reforma administrativa, também a gente poder ter aí, por exemplo, cargos públicos temporários, por que não? Né? Então tem uma série de coisas que a gente precisa resolver no país, e eu temo, sinceramente, se a coisa continuar neste ritmo, se a gente consegue manter a governabilidade do Lula, se ele termina o mandato. Juro para vocês que isso me passa pela cabeça, porque do jeito que está essa relação com o Congresso, tá bem difícil. Acho bem, bem difícil. Eu acho que a gente está vivendo uma avacalhação institucional. O legislativo tenta fazer o papel do executivo, o judiciário às vezes faz do legislativo, o executivo às vezes dorme no ponto. Está tudo fora de ordem no Brasil. E eu acho muito difícil vislumbrar como é que a gente vai botar as coisas de volta nas suas caixinhas. Porque o fato é que não está funcionando e que esse processo, que é um processo, quando a gente olha, ele vem pelo menos desde a Dilma, ou seja, na Dilma, quando a relação dela com o Congresso estava ruim, começaram, aprovaram, fizeram as emendas se tornarem impositivas.
E é justamente por isso aí, só te interrompendo, que eu falo que eu temo do Lula não conseguir terminar o mandato, porque a Dilma foi exatamente essa crise que a gente está vivendo. Desde então, o Congresso vai ampliando seu poder a cada governo. Ampliou com o Temer, ampliou com o Bolsonaro e segue ampliando agora com o Lula, tendo um protagonismo cada vez maior justamente na fatia de gasto discricionário, que é aquele pouco ali que resta para além dos gastos obrigatórios. E a qualidade desse gasto, do ponto de vista do cidadão, é péssima, porque não obedece critério técnico algum, não tem avaliação de qualidade do gasto nenhum, é um critério puramente político, eleitoral, do deputado que deseja sinalizar para a base dele que fez alguma melhoria. Ou seja, o país está travando desse jeito. Assim a gente não vai conseguir avançar. Então, que é preciso mudar esse modelo, eu acho que não resta dúvida. O difícil é como começar a desatar esse nó. Porque, de fato, tá muito complicado. Eu acho que passa por um papel que tem dois vetores. Um que vem de baixo para cima, no sentido de que a sociedade precisa votar melhor no legislativo, e é algo que em toda eleição parece que a atenção do público é toda capturada pelas eleições do executivo, e as pessoas deixam para escolher o deputado, o senador, aos 45 do segundo tempo. As pesquisas mostram, inclusive, que um ano depois da eleição ninguém lembra mais em quem votou para o legislativo, o que é um sintoma dessa pouca importância que o cidadão brasileiro dá para o legislativo. E o segundo papel, eu acho, passa pela forma como o executivo lidera essa relação com o legislativo. Porque uma forma... o nosso sistema político necessariamente faz com que o executivo tenha que construir uma base no legislativo. Ou seja, de alguma forma, o desenho do sistema é para que o legislativo participe das decisões do executivo. Isso quer dizer que, em geral, todo ministro precisa ter uma base no Congresso, por exemplo. E o que a gente tem visto, no caso do Bolsonaro, ele entregou os principais ministérios para o Centrão. Então, a Casa Civil foi para o Ciro Nogueira, e ele é como se ele tivesse dado a chave do cofre. Toma aqui, eu vou ficar viajando e fazendo... Vou arrumar umas brigas por aí. Vou arrumar umas brigas, vocês governam. No caso do Lula, ele tentou fazer uma estratégia de preservar os ministérios mais importantes para o grupo político dele e distribuiu ministérios periféricos para o Centrão. O problema disso é que a fome de poder do Centrão... E aumentou o número de ministérios também. Para poder fazer essa divisão. Isso. Mas quando a gente olha os principais ministérios em termos de orçamento, ele não dividiu nenhum. A educação está com o PT, saúde foi uma indicação pessoal dele. Que é o... Desenvolvimento social, que é uma joia... do PT, né? Está no PT. Política. Fazenda está com o PT, ou seja... A Justiça estava com o Flávio Dino, que também era uma indicação pessoal do Lula. Ou seja, ele decidiu não compartilhar poder com o Congresso nas principais agendas, o que é uma decisão política que pode ser respeitável, mas eu diria que tem o efeito de que se você não quer compartilhar poder onde mais tem poder... Você vai ter que abrir o sobram cofre. As emendas, aí você tem que abrir o cofre mesmo, porque daí você acaba dando cargo nas estatais, como foi o caso da Caixa, que a gente teve a mudança aí na presidência, né, e tantas outras, e começa com emendas, porque se você não dá cargo, você tem que dar dinheiro. Então, é simples assim a fórmula. E isso reflete uma não composição política no fim. Porque se você tivesse que compartilhar poder efetivo nas políticas públicas que importam, deveria haver uma negociação de agenda. Ou seja, o que é que vamos implementar na educação, na saúde, na segurança, na economia, de uma forma compartilhada com o Congresso. Então teria que ter uma agenda mínima. A minha sensação é que o Lula escolheu não negociar a agenda e negociar cargo e dinheiro. Sim. Então é uma disfuncionalidade.
Agora onde isso vai parar é que não dá pra imaginar, né? Porque assim, quando os caras vão sentindo o gosto do sangue na água, um abraço, que foi o que aconteceu. Começou com o Eduardo Cunha, aí vem o Rodrigo Maia, que... Né, o Eduardo Cunha no governo do Dilma, no governo da Dilma, o Rodrigo Maia no governo do Temer. O Temer escapou de 2 aberturas de inquérito contra ele, sabe Deus como, né? Aí depois vem o Arthur Lira no governo Bolsonaro. Sabe articular bem, né? O Temer compartilhou ministérios importantes com bancadas no Congresso. E tá aí um que sabe muito bem articular sabe, com o mas Congresso, porque ele veio de lá, né? Mas ele entregou também, né? Entregou. Não tem como, né? Então, mas é que cada quem chega entrega mais do que o outro. E o cara que chega na Câmara pede mais do que o anterior. Quem vai ser o próximo presidente da Câmara? O Elmar Nascimento, o Marcos Pereira? Quer dizer, não há nenhuma perspectiva de quem chegar tente, como o Mano falou, botar as coisas de volta na caixinha. Não, o cara vai querer ampliar o poder, né? Agora, o que nesta gestão do Lula me preocupa, porque ela é um pouco atípica, porque nós vivemos um Congresso bastante polarizado, né, resultado de uma eleição bastante polarizada, e com um Congresso cada vez mais afoito por poder, né, essa falta de ideologia partidária, né, os partidos estão muito difusos, e aí me preocupa muito do Lula virar vítima, que nem foi a Dilma do Congresso, porque quem, na verdade, derrubou a Dilma foi o Congresso. No final do dia, quem faz isso é o Congresso, né? Mas o Lula é muito mais habilidoso politicamente que a Dilma, nesse sentido, né? A Dilma era uma amadora, no fim das contas, na relação com o Congresso. Ali teve uma conjunção astral também, né? Que você junta crise política com a Operação Lava Jato. Crise econômica, a inabilidade dela, e aí a coisa desandou, porque foi uma conjunção astral ali muito pontual também, muito específica, né? O Lula tem mais uma postura de vamos ficar todo mundo feliz, vamos compor, deixa eu entregar os cargos. É que agora ele está voltando a atenção dele mais para dentro de casa. O início dele foi muito viagem internacional e ele deixou muito isso a cargo do Rui e do Padilha. Eu acho que a hora que ele percebeu que a coisa não ia caminhar bem, ele voltou deu mais atenção para essa questão interna de política mesmo, né? De negociar ali com o Congresso. Eu acho que parte disso também ele jogou um pouco com o tempo a favor, no sentido de que o governo sempre começa com uma espécie de crédito na relação com o Congresso, né? Acabou de vir da urna, está legitimado, então tem sempre um espaço de lua de mel, e eu acho que o Lula deixou jogar solto. Né? Nesse governo, se você pensar... aprovou a PEC da transição antes até de entrar sem dificuldade nenhuma. E acho que no final das contas, uma consequência do 8 de janeiro, que foi uma tragédia para o país e em si, institucional, né? Mas do ponto de vista político, acabou dando ao governo um pouco mais de tolerância, né? Depois da crise passada, né? Depois do golpismo vencido, me parece que houve uma certa tolerância, como quem diz assim, olha, não vamos apertar muito o torniquete, porque tem um leão tentando escapar da jaula ali, que se alguém, né, deixar sair, ninguém segura. Então, não sei, me parece que houve ali uma... Eu tenho uma visão um pouco diferente de vocês. Tanto é que, assim, se fosse em outros tempos, eu acho que, por exemplo, a reforma tributária teria, num primeiro ano de governo, de lua de mel, ele teria muito mais facilidade de passar, e a gente sabe que para ela passar... Bem. Mas... E não tinha passado nunca, quanto né? a gente não abriu o cofre para essa reforma Mas passar. A reforma tributária, todo mundo sempre disse que era a mais complexa das reformas, né? Pela quantidade de interesses que mexe. E você está mexendo no dinheiro. Que é o que mais acaba... E no dinheiro de todos os municípios e todos os governos estaduais. Ou seja, é muito complexo. A aprovação da reforma tributária, eu diria, que foi o grande feito desse primeiro ano de governo, que muita gente não levava fé que seria possível. Sim. E o governo... se não fosse agora, não seria mais. E agora assim, nunca. Claro que está longe da reforma ideal, todo mundo tem a sua reforma dos sonhos, não é a reforma dos sonhos de ninguém, mas está entregue uma reforma tributária depois de 30 anos do país falando que precisava. Que foi da Previdência no governo Bolsonaro, né? Foi também no primeiro ano ali. Que foi toda engedrada no governo Temer, né? Ficou só o pênalti para ser batido. Se não fosse o Joesley Day, teria sido aprovado ainda no Temer.